Bom dia, Dourados. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que segue a Folha de Dourados. Eu sou o Cido Costa. Estou aqui na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, falar com a doutora Ariana. Doutora, para a gente da Folha de Dourados, o trabalho da DAN esse ano de 2025, hoje o dia normal da DAN. Bom dia, balanço. Oi, hoje a gente tem o último dia antes de adentrar para o recesso, né? Os trabalhos da DAN, cartoragem, trâmite de inquérito se encerram hoje e a partir de amanhã, né, o funcionamento do plantão DAN normal e o expediente segunda e terça da semana que vem, tanto na semana do Natal quanto na semana do Ano Novo. Doutor, o balanço de inquérito da DAN esse ano, como foi? Muitos, né? Esse ano a DAN trabalhou bastante, né? Nós tivemos alguns desafios, especialmente de acelerar os inquéritos policiais que estavam em trâmite e instaurar os boletins de ocorrência que ainda estavam aguardando deliberação. Como eu falei, a DAN finaliza hoje o trabalho do ano, né? Entramos em recesso. A gente finaliza o ano com mais de 2.300 boletins de ocorrência registrados, entre o trabalho da DAN e os encaminhados da DEPAC e do plantão DAN, e mais de 3.200 inquéritos policiais instaurados, né? Nós finalizamos aí com o número mais ou menos dobrado em relação ao ano passado. Os números de violência doméstica em Dourados é alto? Os números, infelizmente, são bem altos, os de violência sexual e os de violência doméstica são bem altos. É difícil dizer se os números estão aumentando ou se as mulheres estão denunciando, né? Hoje eu costumo dizer que as mulheres estão intolerantes a sofrer violência doméstica, né? As mulheres não deixam mais passar, perdoar, elas realmente denunciam e isso faz com que os números sejam bem expressivos. Quais são os crimes mais denunciados da DAN pela violência doméstica? Eu acredito que a maior quantidade de crimes são de ameaça e crimes de vias de fato ou lesão corporal, são os crimes mais registrados hoje. Agora a DAN tem o plantão lá da EPAC, o plantão 24 horas. Como é que funciona esse plantão, doutora? Isso, a partir de 20 de outubro a Polícia Civil instituiu o plantão DAN. Ele funciona anexo ao DEPAC, né? É um lugar reservado, com uma recepção própria, com outros servidores. A DAN funciona aqui no Jardim Água Boa, em frente ao Parque Rego d'Água, agora de 7h30 às 7h30 da noite, com a equipe de atendimento da DAN. E a partir das 7h30 da noite, o plantão DAN, né, assume aí o registro de ocorrência e as situações de flagrante. Então, a DAN aqui no Água Boa, de 7h30 às 7h30 da noite, e o plantão DAN de 7h30 da noite às 7h30 da manhã, com uma recepção própria e uma equipe própria. Essa avalanche de inquéritos que a DAN teve esse ano de 2025, a senhora atribui o que esse montante, doutora? Nós temos agora uma orientação, né, que todos os boletins de ocorrência precisam ser instaurados de imediato. Então, hoje, nós não temos nenhum boletim de ocorrência aguardando deliberação, todos eles já foram avaliados pelo delegado de polícia e já instaurados, aí com a intenção da gente acelerar, né, os inquéritos policiais, acelerar as investigações, não deixar nada parado. Hoje a violência doméstica ela é muito urgente, muitas mulheres infelizmente estão morrendo e a gente precisa, enquanto Polícia Civil, auxiliar nesse combate, especialmente com um trâmite de inquérito mais célere. Doutora, o tipo de violência doméstica em Dourados hoje que mais preocupa as autoridades policiais, quais são? O crime que infelizmente é o mais temido, obviamente, é o feminicídio, né? Quando ali a mulher ela já sofreu todos os tipos de violência e o agressor ele tira a vida dela, né? Ele mata ela. Aqui em Dourados nós tivemos 2 feminicídios consumados esse ano e a gente está trabalhando bastante, como eu falei. Esse ano foi um ano de muito trabalho, com a novidade do plantão DAN, para a gente tentar evitar esse tipo de crime. A Polícia Civil está atenta, especialmente a DAN. Isso. Aqui por Dourados, a Delegacia de Atendimento à Mulher está trabalhando muito para que a gente tente reprimir os crimes de violência doméstica. Ano que vem a gente tem muito plano também para a parte preventiva, não só repressiva, mas a Polícia Civil como um todo, ela está muito preocupada com a violência doméstica e tem trazido aí dia a dia novidades, o plantão DAN, o reforço do plantão da DEAN, as medidas protetivas protocoladas diretamente pelo SIGO, que trazem um trâmite mais célere, né, uma concessão mais célere. Então a Polícia Civil,
do estado inteiro, especialmente aqui em Dourados também, está se mobilizando para essa causa da violência doméstica. Doutora, aqui em Dourados, as mulheres vítimas de violência estão denunciando ou ainda está naquele problema de vergonha ou com medo do agressor? Muitas mulheres denunciam, com certeza, o número alto de denúncias é porque realmente as mulheres estão comparecendo à delegacia, não estão tolerando serem vítimas de violência doméstica, mas infelizmente a gente ainda tem muito caso em que as mulheres não denunciam, né? Seja por falta de apoio da família, dos colegas de trabalho, por uma questão familiar ali de proteção aos filhos, uma questão econômica. A violência doméstica, ela mexe com muitos fatores, né? Não é só a vontade da vítima de denunciar ou só a vergonha, vai muito além disso. É um problema hoje tratado como de saúde pública e por isso toda essa mobilização do Estado e a gente aqui enquanto Polícia Civil também. A senhora atribui o que o aumento dessa violência doméstica? É difícil dizer o porquê do aumento, né? O álcool? A gente... o álcool, o uso de álcool, o abuso do álcool e de uso de drogas é uma característica constante nos nossos registros, né? Muitas das mulheres que relatam ter sido ameaçadas ou violentadas, elas relatam o uso de álcool ou drogas pelo parceiro, mas não só isso, né? Hoje a gente vive uma fase em que as mulheres elas não toleram mais ser vítimas de violência doméstica, né? A gente está se impondo enquanto mulher, está exigindo respeito, está exigindo igualdade nos nossos direitos e isso infelizmente faz com que o homem, para ele tentar manter esse poder, esse controle, ele usa de violências, né? Seja violência verbal, seja violência física. Então, isso também é um fato a ser considerado, né? Essa resistência das mulheres a sofrer violência doméstica, infelizmente, traz alguns casos em que os homens, para manter esse controle que eles querem exercer em relação às mulheres, essa violência de gênero, como a gente chama, faz com que esse número não diminua também. As mulheres vítimas de violência, não precisa ter medo. Pode contar com a DAN, Dourados? Isso, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas têm um apoio não só da delegacia, como de toda a rede de enfrentamento, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente não pode colocar um trabalho só numa instituição, a gente precisa fazer um trabalho preventivo, um trabalho social, um trabalho psicológico, mas a DAN aqui de Dourados com certeza está do lado dessas mulheres. Se o problema não for de delegacia, né, for um outro tipo de problema, nós fazemos o encaminhamento, chamamos a rede para auxiliar, tem sido muito ativa aqui em Dourados a rede de enfrentamento, Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, CMDM, todos os órgãos aí junto com a coordenadoria estão num enfrentamento muito efetivo da violência doméstica e a DAN com certeza, né? Então as mulheres que sofreram alguma forma de violência, elas podem vir denunciar, existe a medida protetiva como um instrumento muito eficaz, né? Muitas mulheres são salvas e ficam protegidas com a medida protetiva. Nós aqui na delegacia solicitamos em nome da vítima, ela não precisa ter medo, né? Nós aqui estamos para auxiliar, assim como toda a rede de violência doméstica. Essa medida protetiva está evitando casos graves da violência doméstica, doutora? Sim, a medida protetiva é um instrumento muito eficaz, né? Hoje, como eu falei, com a integração no nosso sistema, em que o protocolo ele é quase de imediato, isso faz com que as medidas sejam deferidas de forma muito mais rápida. O Poder Judiciário também está no movimento de fazer a intimação do agressor de forma muito mais rápida também. E, com certeza, a medida protetiva salva vidas. Doutora, um recado para as mulheres. Qual você deixaria nesse final de ano? Bom, em relação à DAN, a gente continua aqui de portas abertas, seja para uma orientação, seja para o nosso trabalho de repressão, né? Toda a equipe está mobilizada, está capacitada para fazer esse atendimento acolhedor, assim como toda a Polícia Civil, especialmente aqui o Plantão DAN, foi criado especialmente para trazer esse conforto, né, num momento tão difícil para a mulher, e a gente espera aí um 2026 de um combate mais efetivo, de uma diminuição de violência, né, um trabalho aí em que seja efetivo, principalmente com os homens, né, a gente tem que lembrar que a responsabilidade da violência doméstica é do homem, que na maioria dos casos é o agressor, né, quando a gente fala de violência doméstica, a gente precisa falar que a responsabilidade pela agressão, a responsabilidade aí por às vezes uma destruição da família é do homem, não é da mulher. Então não se sintam culpadas, é importante a gente ter mesmo esse movimento de resistência à violência de gênero, especialmente no âmbito doméstico familiar. A mensagem da senhora para a população douradense nesse final de ano que antecede Natal e Ano Novo.
Como delegada titular da DAN, como mulher, né, eu digo que nós estamos juntas aqui na DAN, nós somos a maioria mulheres, nós estamos juntas nesse enfrentamento, né, contra a violência de gênero em relação a todas as mulheres, não só na violência doméstica familiar, todas nós mulheres sofremos violência de gênero e a gente está junto no combate. E para as festas eu desejo boas festas, que o momento de Natal seja um momento de harmonia das famílias, né, que os homens, né, ajudem, né, aí apoiando as esposas no lar, dentro de casa, que a gente tenha um fim de ano e um reinício, né, de vida, de ano muito agradável para todos. Algo mais? Não, é isso. O que eu queria dizer é que eu fiz um curso em Brasília de capacitação, é um curso muito importante de combate à violência de gênero, e o plano da DAN é para esse 2026 a gente multiplicar o conhecimento e tratar essa violência de gênero na origem, né? Chamando os homens para esse combate, toda a rede dizendo não só mulheres denunciem, mas dizendo também homens não agridam as mulheres, não agridam as suas esposas, a mãe dos filhos de vocês. Esta é a Folha de Dourados. Eu sou o Cido Costa. Bom dia, fui.